Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica, ginecologista, especialista em sexualidade humana. Estou aqui hoje com a doutora Monize, que vai se apresentar para a gente mais uma vez, por favor. Olá, eu sou a doutora Monize, eu sou ginecologista, uroginecologista, fiz uma residência, essa pós-graduação no Pérola Byton, fiz uma especialização de endometriose também no Sírio-Libanês e de sexologia junto com a Roberta no CBA of Miami. Eu tô aqui de novo, Que bom! conversando com vocês novamente. É muito papo para agregar para a saúde feminina, né? Muito, E hoje a muito. gente vai falar desse tema delicado, constrangedor para algumas, que é a incontinência urinária. Isso aí, é muito importante a gente falar sobre a incontinência, que tem muito tabu, né? Muita gente fica muito, ou com vergonha até do médico de falar, né? Eu brinco que às vezes eu tô examinando o paciente e pergunto, tem uma queixa? Não, só vim para rotina, doutora. Aí eu vou examinar, eu vou começar a explicar para o paciente sobre o creminho vaginal para atrofia, para o ressecamento da menopausa, o afinamento ali, que é uma dos motivos, para fazer para incontinência urinária. Doutora, então, né? Eu acho que eu perco o xixi. Aí que ela vai falar. Nem pra gente que foi na consulta pra isso, às vezes elas não falam. Ou por tabu, ou por achar que é normal, né? É. Então, e a Mas gente perder um pouquinho de xixi é normal, né? Umas gotinhas, quando tá com a bexiga muito cheia, quando, né? Muita gente fala isso, né? Não, não é normal. Nunca é normal perder xixi. Em todos os momentos tem alguma coisa que a gente possa fazer. Tem alguns momentos que é mais comum, tipo na gravidez, é comum a paciente acabar perdendo pelo peso do útero, do feto, mas não é normal. A gente tem como prevenir, tem como tratar. Então, se você perde xixi em algum momento, é importante falar com a sua ginecologista ou uroginecologista para poder tratar. Falando nisso, uroginecologista, que muita gente não sabe o que é, uroginecologista é uma subespecialidade da ginecologia que a gente trata essas questões do assoalho pélvico. Então, incontinência urinária, prolapso genital, que é aquele famoso que a vovozinha fala, que é bexiga caída, útero arriado, e a gente trata essa parte, a gente é especialista nessa parte. Mas todo mundo que tem incontinência urinária tem bexiga riada, bexiga caída, né? Ela está como paciente falando, né? Não, na verdade não, são coisas diferentes. Inclusive, é uma das coisas que quando a paciente chega em consultório, que eu tenho que driblar e entender o que a paciente está falando. Porque várias vezes a paciente chega e fala, ai, doutor, eu tô com bexiga caída. Daí eu já sabendo, porque já não foi uma, nem duas, nem três pacientes, eu já pergunto, mas o que você sente exatamente? Porque a maioria das pacientes que são mais idosinhas, elas acham que bexiga caída é perda urinária, que é a mesma coisa. E não é, são coisas diferentes. Então você vai perguntar, mas você tem alguma bolinha na vagina quando você vai se lavar? Você sente? Não, é que eu perco xixi. Porque isso é uma coisa cultural de muito tempo atrás, que sempre falavam de incontinência como perda, como queda da bexiga. A cirurgia era a mesma para as duas coisas, que muita coisa mudou, né, de antigamente para cá. Então, Então perda não, urinária é então uma não coisa. faz o períneo, doutora? Não, não faz períneo. Quando tem que fazer cirurgia, porque nem sempre incontinência é cirúrgico, quando tem que fazer cirurgia não é períneo, é um outro tipo de técnica. Mas incontinência urinária é coisa de idosa que usa fralda, né? Não, incontinência urinária pode acontecer em várias áreas, várias idades, né? Em vários momentos, fases da vida. Existem, vamos colocar em caixinhas, né? Existem alguns tipos de incontinência urinária. Existe a incontinência de esforço, a incontinência de urgência, tem a incontinência por transbordamento. Então, a perda urinária, porque você faz força, é uma. Perda urinária, porque você não aguenta segurar, tem que sair correndo, toda hora que a gente tem que ir no banheiro, meia hora dá vontade de ir no banheiro, abrir uma torneira, dá aquela vontade, você tem que ir embora pro banheiro, acorda várias vezes à noite. Isso é a de urgência, que é a bexiga hiperativa, na grande maioria das vezes. E tem a incontinência por transbordamento ou por falha lá da contração da bexiga também. Então, são coisas diferentes e cada um tem um tratamento. Então, uma coisa bem comum é isso, porque as pacientes chegam, colocam tudo no mesmo pacote, às vezes ela tem mais de uma incontinência. Então, ela chega falando que tem perda urinária, achando que tem que operar. E nem sempre, a maioria das vezes, dos tipos de incontinência não é cirúrgico. O tratamento é fisioterapia, remédio ou a mudança comportamental. E a cirurgia, ela entra na questão da Muitas, perda do muitas esforço. informações. Então vamos lá. Sim, Então tem quem perde urina porque tá com o assoalho pélvico danificado. isso. Quando a gente acaba
A maioria das mulheres não tem uma saúde perineal adequada no sentido de se cuidar de cuidar do períneo. Então, o períneo ele acaba sofrendo ao longo do tempo, nas fases da vida e dependendo do como que a mulher tá. Então, se ela tá grávida, se ela tá fazendo atividade física, se ela tá obesa, se ela já entrou na menopausa, o períneo vai sofrendo nesses momentos. Então, fazer um fortalecimento do períneo ali faz com que ela previne e trate vários problemas, que esses problemas vêm muito dessa perda ao esforço. Mas a mulher jovem pode sofrer do períneo? Sim, porque como acontece da mulher jovem, ela também engravidar, a mulher jovem fazer atividade física, que é às vezes de alto impacto, tipo crossfit, mulheres que fazem fisiculturismo, qualquer tipo de atividade física que acaba comprometendo o períneo ou... Uma musculação mesmo com carga demais. Sim, uma musculação. Levantadora de peso. Exatamente, fisiculturista. Até pacientes que fazem aquelas... como que é os exercícios da... Eu esqueci o nome. Pula esse. Pula, daqui a pouco eu lembro. Acrobacias e etc. E aí, essas pacientes, ela têm um esforço maior ali na região perineal. E se você não tem um fortalecimento dessa região, você vai acabar perdendo xixi. Então, tem muita paciente que está fazendo... Hoje em dia, mulheres que estão fazendo crossfit, vocês precisam fazer uma prevenção para esse assoalho pélvico. Porque senão, se vocês não fizerem, a carga que vocês colocam no assoalho pélvico faz com que ela perca xixi depois. Mas tem umas que já vivem disso, vivem dos campeonatos. Não tem como elas pararem, né? O que precisa fazer é fisioterapia, que é muito importante para todas as mulheres. Se você pretende engravidar, é importante fazer fisioterapia. Se você engravidou, é importante fazer fisioterapia para fortalecer esse assoalho. Se você faz o tipo de atividade física de alto impacto, então é bom fazer esses exercícios da fisioterapia, que é diferente de pompoarismo, são coisas diferentes. O fisioterapeuta tem um outro tipo de visão mais ampla e que consegue verificar até se você está fazendo certo ou errado esses exercícios. E também existe alguns aparelhinhos mais modernos que veio para tentar ajudar essas pacientes que vão fazer competição. Então, por exemplo, ou que faz esses exercícios mais de alto impacto. Existe um que chama o pessário, que é um aparelhinho que é tipo um círculozinho que tem uma bolinha assim, ele já é usado, esse pessário, para paciente que tem prolapso genital, que é aquelas quedas de bexiga. Então, esses prolapsos genitais, você coloca o pessário e ele levanta ali o útero, bexiga, etc. E para incontinência, eles colocaram uma quadradinha. Depois eu vou pedir para colocar aqui na edição, mas tem uma elevaçãozinha ali que fica embaixo da uretra e quando ela faz força, ele meio que fecha a porta. Então evita que ela tenha perda nas competições. Porque a gente já viu várias vezes, né, nos vídeos de YouTube, você vai ver o fisiculturista, tá pegando aquele pesão, daqui a pouco vai xixi tudo embaixo, porque é força, por mais que faça um fortalecimento, a força exercício é muito grande para essas pacientes. Então, o pessário ajuda ali nesse momento para não ter esse constrangimento de perda urinária ali naquele lugar. A gente não tá querendo com isso contraindicar a atividade física, né? Não tem nem como. Se a paciente aquilo é até bom, né, fazer atividade física, não tem como a gente contraindicar. É sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre alternativas de tratamento para essas pacientes que de alta performance, que para tentar evitar o constrangimento, mas não quer dizer também que esse é o único tratamento. Isso não é tratamento, é só para melhorar aí essa situação, né? Uhum. Mas aí a fisioterapia, ou às vezes cirurgia, que é uma alternativa. Então a gente até agora falou da incontinência urinária de esforço, Isso. né? E tem a incontinência urinária de urgência. Isso. Então, quando a paciente chega, eu falo para ela que ela precisa separar em caixinhas, ela precisa entender toda a questão da incontinência, porque senão ela não vai conseguir tratar adequadamente. Então, eu acho que eu sempre tenho um lema que é o conhecimento liberta. Então, eu acho que todas as pacientes precisam ter esse conhecimento de saber exatamente o que está acontecendo, de saber como que trata, para ela poder aderir, porque o da urgência, que é uma das tipos de incontinência, o tratamento é totalmente diferente do esforço. Então, quando você pega de urgência, que é aquela paciente que tá com vontade de fazer xixi toda hora, tem que sair correndo, não aguenta segurar, vai
perdendo xixi até o banheiro. Então, esses tipos de paciente, a gente tem um problema chamado bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é contra a bexiga, contrai fora de hora. Então, por vários motivos, ela fica irritada e contrai fora de hora, vamos falando nesse sentido. Então, essa irritação pode ser ou porque ela entrou na menopausa, e aí tem uma atrofia, que é um afinamento do tecido da vagina, e aí esse afinamento irrita a bexiga e faz com que a bexiga contraia. Aí, para tratar isso, existem uns creminhos à base hormonal, então, sim, é muito importante verificar com o ginecologista se pode ou não ser feito. Tem os lasers vaginais, que melhoram a atrofia, até para paciente que não pode, que é contraindicado o uso de creme vaginal à base de hormônio, é uma alternativa muito viável. Existem os hidratantes vaginais, que também já dá uma hidratação, uma melhora ali no tecido, e tem também as irritações por causa de alimentação. Então, tem muitos alimentos que irritam a bexiga, exatamente por isso que tem muitos jovens que também têm esse tipo, porque tomam muito café, muita bebida alcoólica, tem muita cafeína, energético. Então, hoje em dia, os jovens de hoje em dia também estão tendo bexiga hiperativa, que era uma coisa que era muito mais no paciente idoso. Hoje em dia também está sendo acometido por isso, porque a mulher quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, quer ser a rainha da vida. E nós queremos mesmo. Queremos mesmo e devemos mesmo ser empoderadas, mas a gente acaba esquecendo de se cuidar. Então, toma café um tempão, toda hora para poder acordar, e aí isso, para quem tem sensibilidade, acaba tendo uma irritação na bexiga, essa bexiga contrai, e aí tem a perda. Dos alimentos que a gente percebe que precisa tirar, para quem tem essa incontinência de urgência, precisa tirar a cafeína. Então, café, refrigerante, energético, chocolate, precisa tirar frutas ácidas, condimento, corante e pimenta. Então, são os principais, e fumar também. A paciente que fuma também irrita bastante a bexiga. Mas e como é que você orienta? Você orienta ir tirando aos poucos, um por cada vez? Eu brinco com a paciente que é que nem alergia. Se a paciente tem alergia, vamos supor que ela tem alergia ao café. Pode tomar só um pouquinho de café por dia? Às vezes não, para alergia não. Para incontinência de urgência, se a sensibilidade dela for a cafeína, não vai poder tomar. Então, o que eu falo para o paciente tira todos os alimentos, a gente melhora a atrofia, melhora a alimentação, melhora do estilo de vida e da parte que a gente pode mexer, né? Melhorou, a gente vai reintroduzindo um alimento por semana. E aí ela vai testando para ver qual alimento vai irritar ou qual alimento não irrita. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que é só abacaxi. Então, ela já testou todos os alimentos e quando chegou no abacaxi, ela comeu um abacaxizinho de manhã, ela perdeu o xixi no meio do shopping. Então, é muito complicado. Na casa dela, ela já sabe que não pode comer um abacaxi, mesmo se for um pouquinho. Tem pacientes que é só o café, mas toma um café, uma xicrinha, não dá nada, mas toma duas, já dá. Então, tudo isso vai ser ao longo do tempo que a gente vai avaliando. Então, a paciente tirou tudo, melhorou. É isso que a gente quer. Ela não tá mais perdendo xixi, não tá fazendo xixi mais ou menos de 2 em 2 horas, então tá tudo bem. Vamos reintroduzir um alimento por semana e vamos testar, entendeu? Agora, o que acontece, muita paciente não tirar a alimentação. É porque mudar os hábitos é muito fácil, né? É só a gente colocar isso na cabeça, implementar, simples. Exatamente. O mais difícil é a paciente obedecer, né, gente, nesse sentido. Mudar hábito é muito complicado, né? Por isso que todo mundo sabe o que tem que comer, o que não tem que comer em refeição de o que é saudável e o que não é. Por que a gente não come? Porque existe também a parte psicológica. Café é uma coisa super difícil de tirar, porque virou uma coisa, faz parte da vida, né? Faz parte da vida, da sociedade, da rotina, da cultura. Então, eu falo, tomo descafeinado para você ir treinando, né? Porque o descafeinado, o problema não é o café, é a cafeína. Então, assim, mas só que também, em contrapartida, na questão da urgência miccional, a maior responsável pela melhora é a própria paciente. Porque, assim, se tem a incontinência de esforço, vai precisar de um fisioterapeuta e tal. Mas aí a responsabilidade cai sobre a paciente, não sobre a cirurgia que você devia ter indicado. Ai, você tá tão irônica. Mas é isso mesmo, assim, a paciente já chega achando que vai operar, que vai resolver a vida. E nessa questão da urgência, não é cirúrgico, nunca é cirúrgico, nem o da urgência, nem a perda por transbordamento, que é outro tipo. Existem vários tipos, né? Eu tô listando 3, senão a gente vai demorar um montão aqui, mas a única que a gente consegue resolver com cirurgia, e olhe lá, às vezes, que tem indicação, é a de urgência, a de esforço.
A de urgência é mudança comportamental e fisioterapia também, que é super E a importante. fisioterapia é diferente da que vai ser abordada na de esforço, né? Explica pra gente Exatamente. essa diferença. Exatamente. Existe alguns aparelhinhos na fisioterapia, e um dos aparelhinhos tem biofeedback, eletroestimulação, tem a do fortalecimento do períneo, tem laser vaginal, então tem vários, não laser de atrofia, um laser anti-inflamatório, então tem vários aparelhos que a fisioterapeuta tem para ajudar ali a questão da paciente. Mas aí, tanto que, por exemplo, tem um aparelhinho que é para fortalecimento da musculatura, que ela coloca, assim, tem algumas clínicas de fisioterapia que coloca como se fosse um joguinho, porque a gente não tem consciência perineal. Então, a gente não consegue, se eu falar para alguém, contrai e relaxa, às vezes não vai fazer certo ou não vai contrair adequadamente, porque a gente não tá acostumado a mexer ali no períneo com músculo, etc. Então, ela coloca esse aparelhinho e aí pede para você contrair. Aí fica como se fosse um joguinho com uma abelha e os melzinhos. Aí vamos supor que ela pede para o melzinho ali em cima, você tem que contrair até conseguir atingir o melzinho. Então você vai tendo aquela contrai às vezes menos, contrai mais, relaxa menos, relaxa mais. E aí ela consegue te mostrar, você consegue ter a percepção do seu períneo, de quanto é a contração, quanto que ela precisa mexer mais também. E o outro aparelhinho, que é o aparelhinho para incontinência por urgência, tem um aparelhinho, por exemplo, que você nem um deles você nem precisa colocar na vagina. Você vai colocar aqui no tornozelo, ele vai mandar um sinal elétrico para sua bexiga, para a bexiga parar de contrair, porque o maior problema é a contração da bexiga. Então, ela vai fazer isso para até a bexiga parar de ter essas contrações irregulares. É um outro tipo de fisioterapia. Então, quando o paciente tem, por exemplo, uma incontinência urinária mista, tem que tratar tudo. Então, se eu falo para ela, você melhorou, e ela falar que não melhorou, eu tenho que entender, será que não melhorou de nada ou não melhorou só porque ela continuou perdendo esforço? Qual é mais fácil de resolver? Qual é que geralmente resolve primeiro? É difícil de responder isso, porque depende muito da paciente e a paciente, a maioria das vezes, é resistente à mudança comportamental. E o outro precisa de um terapeuta, né, de um fisioterapeuta. E aí acaba que às vezes a paciente não consegue ir ou por custo ou por preconceito, né? Então é difícil. Os dois têm a sua parcela de... Se fizer direitinho, a chance de melhora é muito grande, assim. Sabe o que a gente podia falar também? Às vezes a gente começa no complicado, dando diagnóstico de incontinência urinária, mas qual a principal causa de perda de urina, né? Que é a infecção. Infecção urinária, que é o mais simples, né? Então, quando a paciente chega no consultório, a primeira coisa que a gente tem que excluir a infecção urinária. Simples assim, exatamente. Né? Porque às vezes tá ali... Mas eu acho que em uma boa conversa você consegue definir um pouco isso. Até porque a clínica é soberana, né? Exatamente. Numa boa conversa você consegue definir porque, por exemplo, na perda urinária por infecção, a paciente é uma coisa nova, é uma queixa nova. Tá 1 mês, ou tá 3 semanas, tá 1 semana. Não é uma coisa que a vida inteira ela tá acontecendo ou já há alguns anos. Então, progressivamente, né? Eu já fico alerta que poderia ser mais chance de infecção. Então, sempre solicito, mas eu já fico, já aviso ela que, tem chance de ser isso. Mas aí você já pede junto com a urodinâmica, né? Que tem que pedir pra todo mundo, né? Não, a urodinâmica não tem que pedir para todo mundo. E ela sabe muito bem disso. A urodinâmica é um exame... Primeiro explicar o que é a urodinâmica, né? A urodinâmica é um exame que a gente precisa colocar uma sondinha no canal da bexiga, uma sondinha no canal do ânus, e a gente vai avaliar todo o funcionamento da bexiga no enchimento e no esvaziamento. Conta que a paciente fica sentada num vaso sanitário. Fica sentado numa cadeirinha que tem uma abertura. Um assento sanitário, né? Um assento sanitário, que é uma cadeirinha que tem uma abertura, e embaixo da abertura tem uma balança e o jarrinho. Então, na hora que faz xixi, ele consegue avaliar ali o peso do xixi e fazer um fluxo, um gráfico, né? E aí, dentro da urodinâmica, a gente, pelo gráfico, pela interpretação, a gente consegue ver se a bexiga está contraindo, a do canalzinho do bumbum, ver se a contração que teve ali foi porque ela contraiu a barriga ou se foi porque a bexiga está contraindo sozinha. Então, tem várias informações que a gente vê, a força da contração, quando ela faz o xixi, se ela tem algum problema na hora de esvaziar, se sobra resíduo. E quando você pede a urodinâmica?
Eu peço normalmente quando as indicações de urodinâmica, na verdade, são quando o paciente tem uma incontinência ou de urgência que não resolveu primeiro com o tratamento inicial. Então, primeiro foi o Aí é para tratamento excluir, inicial. exatamente. E para a incontinência de esforço, quando o paciente, você acha que vai ter uma necessidade de cirurgia. Por quê? Para ver se é cirúrgico ou não. Porque se for uma incontinência, quando eu tuço, eu espirro, normalmente é uma pressão muito grande que faz no assoalho pélvico para perder. E aí, a maioria das vezes, a fisioterapia vai resolver, vai ser muito bom para ela, e ela talvez não precise operar. E quando o paciente, só de levantar assim da cadeira, só de fazer algum esforço mínimo, tem essa perda, aí eu já parto para a urodinâmica no estágio inicial. Se ela tiver uma incontinência mista, não adianta eu pedir a urodinâmica logo de cara, porque eu tenho que estabilizar essa bexiga, eu não vou conseguir encher ela o suficiente para chegar nos testes de esforço que eu faço no meio do exame. Então, quando a gente vai fazer a urodinâmica, a gente tem que pedir para o paciente tossir, fazer força, para poder avaliar essa perda de esforço. Para isso, tem que ter um volume ali. Quando a paciente tem a urgência, a bexiga hiperativa, que é a contração da bexiga, a capacidade dela é muito pequena de conseguir colocar ali. Por isso que ela vai várias vezes no banheiro. A pouca urina já estica, já irrita ali a bexiga e faz com que ela faça xixi. Então, você não consegue avaliar adequadamente. Então, quando ela tem mista, primeiro você tem que estabilizar uma coisa para tentar avaliar a outra. Então, a urodinâmica tem indicações específicas, ela é muito boa, ela dá várias interpretações, mas Não tem é que para ter pedir para critério. todo mundo, não é para pedir Exatamente, sempre, né? E na questão que você perguntou da urgência, dos tratamentos, além da fisioterapia, que é diferente da fisioterapia de esforço, além dos creminhos vaginais para o paciente menopausada, existe também os lasers que eu falei e medicação. Então, existe umas medicações que a gente faz para acalmar a bexiga. Eu brinco com a paciente, sua bexiga ela é ansiosa. Normalmente, paciente ansiosa tem uma bexiga hiperativa, tem uma bexiga mais ansiosa também. Então, a gente tem que dar um remedinho para ansiedade da sua bexiga. Mas isso não é um tratamento de primeira linha, assim, um tratamento de primeira linha, que é aquele tratamento que ela nunca fez nada, tem que fazer alguma coisa. Primeiro é mudança comportamental e fisioterapia. Depois, pode ou não associar à medicação. Então, é a mesma coisa do que dar uma dipirona para febre para paciente que está com pneumonia bacteriana. A dipirona vai diminuir a febre, ela vai amenizar aqueles sintomas. Só que se você não tratar a causa, não tratar com antibiótico aquela bactéria, aquilo vai virar um ciclo, vai continuar tendo sintomas. Então, é como se fosse tampar o sol com a peneira. Então, a gente tem que fazer a mudança comportamental para parar de irritar essa bexiga. Senão, não adianta muita coisa. Você continuar fazendo fisioterapia, medicação e continuar tomando café, fumando. Então, é bem complicado, assim, depende muito da paciente. E, às vezes, ela acha que só o fato dela chegar no ginecologista, que só eu tenho a obrigação de tirar aquilo, né, na força. Mas, às vezes, a responsabilidade é dela. Eu não consigo fazer mais coisa além do que orientar, sabe? Sim. Então, a gente está aqui com a bexiga hiperativa, com o assoalho pélvico que está frágil e está perdendo por esforço. E como a gente está com uma expectativa de vida cada vez maior e a jovem mulher quer performar muito e a gente tem que trabalhar ininterruptamente, eu acho importante a gente falar da da incontinência por transbordamento, pensando nessa mulher da atualidade que vai ficar longeva e pode sofrer as consequências disso. Fala pra gente. O problema dessa perda por transbordamento e da hipocontratilidade da bexiga, o que é isso? A bexiga não contrair adequadamente, esse é um dos piores problemas para a gente tratar. E é uma das coisas que está sendo muito, que eu estou vendo muito hoje em dia, porque as mulheres, os homens, mas a gente está aqui conversando sobre mulher, tem agora a mania, entre aspas, de segurar o xixi. Principalmente em profissões como médico, professor, telemarketing, secretária. Não vai no banheiro, porque o ideal é ir no banheiro de 3 em 3 horas, no máximo de 4 em 4 horas. E aí eu até brinco, com ou sem vontade. Porque essa mulher que tem esse problema de ficar segurando o xixi, imagina que seja um balão de festa. A gente enche o balão de festa, enche até o máximo. Quando esse balão esvazia, ele não esvazia totalmente. A nossa bexiga é a mesma coisa. Quando você fica segurando, ela avisa que tá com vontade de fazer xixi. Você não vai, ela enche mais um pouquinho. À medida que ela vai enchendo, esticando, as fibras, a inervação daqui vai se rompendo. E, consequentemente, faz com que ela pare de te avisar que tá cheia. Às vezes, quando você sente que tá cheia, essa bexiga tá explodindo, já tá muito cheia, já tá perdendo por transbordamento. Então, aquela urgência,
que vem é porque já tá uma bexiga muito cheia, e não porque ela tem uma bexiga hiperativa. E aí, consequentemente, quando esvazia, ela não consegue esvaziar totalmente, não consegue contrair o final para poder esvaziar todo o xixi e fica xixi acumulado. Aí esse xixi acumulado pode dar infecção urinária de repetição, pode dar vários problemas para o paciente. A gente sempre tenta fazer algum tratamento, assim, às vezes tem algumas medicaçõezinhas que ajudam, fisioterapia, mas esse é o pior dos tipos de perda que para a gente conseguir resolver. No final, assim, quando a gente não tem mais nada o que fazer, eu tenho que fazer cateterismo intermitente, que é passar uma sondinha, depois que você faz xixi, passa uma sondinha para esvaziar e não ter as consequências do acúmulo de xixi, o resíduo. Então, o que a gente vê muito são as mulheres que seguram o xixi, então, se você segura o xixi, evita ao máximo isso, faz de 3 em 3 horas, com ou sem vontade. Se você segura o xixi, quer viver mais. Exatamente, quer viver saudável, com sua bexiga saudável. Mas não é normal a super idosa usar fralda? Toda super idosa usa fralda. Não, não é normal. Perder xixi nunca é normal. A gente tem essa visão de que idosinho usa fralda, idosinho perde xixi, que isso é normal. Isso não é normal. Então, existe tratamento, dá para melhorar a qualidade de vida. Então, uma das coisas principais, assim, da minha profissão é melhorar a qualidade do que eu aquece meu coração, é melhorar a qualidade de vida. Então, fazer com que uma idosinha que não tá nem mais saindo de casa porque ela perde xixi, que tem cheiro de xixi, melhorar e ela curar e ela não ter mais, ou melhorar muito, nem sempre a gente atinge o 100%, mas melhorar muito, ela conseguir voltar para a sociedade, voltar para viver, é outra coisa, assim, o olhar que ela tem pra gente, o agradecimento. Então, assim, não é normal. Qualquer pessoa, se você tem uma avó, se você tem a mãe, qualquer pessoa que esteja perdendo xixi, procura o ginecologista, uroginecologista, urologista, que qualquer um desses 3 pode te ajudar aí. E a qualidade de vida é para todas as idades, né? A gente viu aqui que na mulher jovem, que pode estar fazendo esforço pélvico demais, né? Na mulher madura, que acontece na menopausa por conta da atrofia, na mulher jovem que a longo prazo não se cuidou em nada e deixou isso acontecer, na obesidade que pode acontecer uma pressão intraabdominal muito maior e aí danificar mais o assoalho pélvico. Então, não é uma coisa da super idosa, só como a gente imagina. Não tem um grupo isolado, específico. Pode acontecer na mulher jovem, na mulher madura, na idosa, na super idosa. E o que a gente muito vê é desculpas para aquela perda, né? O paciente, você fala, não, mas eu só perdi porque eu tava rindo muito, ou eu perdi porque eu tava grávida. Nossa, já vi vários videozinhos no YouTube de famosas fazendo a questão, perdi xixi, mas agora tem essa fralda. Então, tipo assim, não é normal, não vamos normalizar, porque não é normal, tem tratamento, e se você não trata quando é pouquinho, isso vai começar a piorar, agravar, e aí depois você vai virar essa idosa que fica usando fralda, etc., que é muito mais difícil de tratar, é muito mais fácil prevenir do que remediar, né? E aí entra nos vieses, assim, não vou fechar esse diagnóstico, porque eu não quero dizer que que eu sou uma mulher incontinente. Ou não quero tomar medicação porque tem muito efeito colateral. Ou vou logo procurar para fazer logo a cirurgia. Exatamente. Né? É um assunto que a gente precisa falar muito, porque ele tá cheio de tabu e de Muito. mito. Até pelas mudanças que aconteceram nos últimos anos, na abordagem, no tratamento, né? Exatamente, e muitos pensamentos errados sobre isso, né? Então, esses mitos, tabus, acaba que faz o paciente não me avisar. O que eu já tive de paciente que chegou, foi no ginecologista e não falou da incontinência, como na minha anamnese, na minha históricos que eu vou falando com a paciente, tem a pergunta de se você tem perda urinária, etc. Então, aí que ela vai falar, ou quando eu tô lá examinando e falo que vou passar um creminho, explico o porquê do creminho. Então, às vezes, ela nem iria me falar, eu sou a ginecologista dela, eu não sei porquê, se é por tabu, se é por achar que é normal. Até pra falar pra gente, ali na consulta, a gente tem que ficar espremendo, Exatamente. né? Tipo assim, você perde urina? Não. Nem quando tosse, espirra ou pega peso? Não. Nenhuma gotinha? Uma gotinha sim, né? Tipo... Exatamente, E é essa história, né? Assim, a sociedade faz a gente pensar em muitas coisas que, tanto na sexualidade, na parte de perda urinária, na saúde da mulher em si, tem muito tabu em tudo, né? E aí é importante a gente conversar sobre isso, entender. E eu falo para essas pacientes que precisa entender exatamente o que você está passando, porque daí é mais fácil dela aderir ao tratamento e fazer certinho, e aí sim ela vai ter alguma resposta. Mesmo assim, tem paciente que fala, doutora,
doutora, eu não tirei o café. Eu falei, mas às vezes é a escolha da paciente. Então, assim, é uma escolha sua. Aí, o que é mais importante para você? Tomar o café ou o xixizinho que você tá perdendo, dependendo do nível? Às vezes ela prefere tomar o café e ficar usando um absorvente diário. Então, assim, a minha função é avisar, é conversar. E a partir do momento que ela entende, ela tem o direito de escolha dela. E se é para ela tudo bem e prefere tomar o café, então para ela tudo bem. Então, Ela só assim. não pode querer que você faça mágica e encontre Exatamente. outra saída mantendo o café, sendo que a causa pode ser só aquela. Ou até achar que o exame vai tratar, Ou né? então me opera logo. Ou achar que a cirurgia, e sendo que a cirurgia, dentre todos os casos, ele tem, tem assim, realmente a importância, a restrita, indicação, né? mas não é uma indicação de todos esses tipos de incontinência. Inclusive, a cirurgia, tem muita gente que acha que a cirurgia de incontinência é a cirurgia do períneo. E antigamente era, mas hoje em dia nem é, hoje é proscrito, isto é, não se faz mais aquela cirurgia de antigamente, porque tem mais risco de retenção urinária, etc. As cirurgias são diferentes, a cirurgia da incontinência é uma fitinha que a gente coloca embaixo da uretra para segurar ali, fazer a função que o músculo faz, né? Eu faço analogia para o paciente sobre a maçaneta. Então, uma paciente que tem uma maçaneta pouco estragada, uma porta com um pouco estragado daquela maçaneta, tem que ser um vento forte para abrir a maçaneta. Outras está bastante estragada, então qualquer ventinho abre. Então, é o esforço que a gente faz. Às vezes, só dar uma consertadinha já resolve, que é a fisioterapia. Às vezes, tem que trocar a maçaneta, que é passar o sling. Então, vai depender de cada caso. E quem vai me falar isso é o próprio sintoma e a urodinâmica, né? Então, a urodinâmica tem sua importância, mas não é para todo mundo, né? Nem para todas as indicações. Muita ferramenta, muito conceito, muito rica a conversa. Então, nem toda incontinência urinária é igual. Nem toda. Ninguém é igual, né? Ninguém é igual de ninguém. Então, tipo, até uma paciente que tenha o mesmo tipo de incontinência, às vezes é um alimento, às vezes outra é a atrofia da região íntima. Então, nem o tratamento, nem a tipo de sintoma vai ser igual. Então, a gente tem que individualizar e o importante é também ser multiprofissional. Então, a importância da psicólogo, porque essas pacientes às vezes ficam ali ansiosas, deprimidas por causa da questão da perda. Tem que chegar no lugar e fazer mapeamento do banheiro, né? Eu tô aqui sentada, mas já sei que tantos metros à direita tem um banheiro, à esquerda no outro. Eu não vou nesse lugar, porque nesse andar nem tem banheiro. Exatamente, Né? é exatamente assim mesmo. Então, assim, não é vida, né? E tem a fisioterapeuta, que é outra profissional, tem a ginecologista. Então, assim, é bem alinhado todos os profissionais aí para tentar melhorar ao máximo a vida da paciente. E existem também os tratamentos que são mais tops, assim, de terceira, de quarta linha, que são tratamentos que não é para fazer agora de cara, mas existem. E é importante saber que fez tudo, não melhorou, existem outros tratamentos. Para bexiga hiperativa, que é essa urgência, existe, por exemplo, o Botox. Aquele Botox mesmo que a gente coloca na testa, o que o Botox na testa faz? Faz com que você não contraia aqui e não tenha a ruga. Então, por causa que faz uma paralisia do músculo. Esse Botox na bexiga faz com que ela pare de contrair. Então, ela não vai ter a contração dessa irritabilidade. Então, é um tratamento, mas não vou indicar na primeira vez que a paciente nem parou de tomar alimento, nem comer os alimentos irritantes. Então, mas é uma coisa que existe. Existe um aparelhinho que coloca lá na coluna, para avisar lá na coluna que é para você parar de contrair. Então, tem tantos tratamentos, então, assim, dá pra gente fazer alguma coisa, sabe? Tem coisas mais simples, como mudança comportamental, que é extremamente importante. Então, e tem coisas mais intensas, mais específicas para o tratamento. A gente está colocando a cirurgia aqui de lado, mas lembrando que se for um prolapso, Sim. né? Se for a bola na vagina de fato, que Sim. é quando o útero realmente está saindo, vai ser cirúrgico. Sim, existe também os tratamentos conservadores para o paciente que não pode operar ou que não quer operar, que é o pessário que eu falei. Então, aquilo lá pode ser colocado, a fisioterapia pode ajudar a ter mais contração ali para aquele músculo não deixar aquilo cair mais, mas a cirurgia é o tratamento definitivo. Então, você fazer uma cirurgia, colocar tudo para dentro, isso para outra questão, que não é da perda urinária. Tem gente que tem as duas coisas, tem que fazer na cirurgia, passar o aparelhinho, passar a fitinha e fazer a cirurgia para prolapso. Então, tem também essas cirurgias que são bem importantes. Isso.
Muitas informações. Muitas. Muito obrigada. Quer deixar uma conclusão para as pacientes que sabem e as que não sabem que perder a urina não é normal? Vou deixar um resumão, assim. Então, ó, se você perde xixi, primeira coisa que você tem que entender se a sua perda é porque você faz força ou porque você tá saindo correndo ou porque você tá segurando demais. Então, se você tá fazendo xixi de 6 em 6 horas, muda o comportamento. De 3 em 3 horas, com ou sem vontade, você vai no banheiro para fazer xixi. Porque senão, depois a bexiga de um tempo, ela para de te avisar que você tá com vontade de fazer xixi. E aí acaba que você não quer dizer que você não está sentindo que a bexiga não tá cheia. Então, tem que fazer xixi de 3 em 3 horas, no máximo de 4 em 4 horas. Você percebeu que é porque eu pulo, faço esforço, estou na academia e eu perco xixi? Procura um uroginecologista, um ginecologista para fazer fisioterapia, fortalecimento da musculatura e, se precisar, estudo urodinâmico para avaliar a cirurgia. Se você é uma paciente que tem uma incontinência por urgência, deu vontade, saiu correndo, não aguenta segurar, começa a olhar seus alimentos, verifica com a ginecologista se você tem indicação, dependendo da idade, e se não tem contraindicação, de fazer um creminho vaginal à base de hormônio, um laser vaginal ou algum outro tipo de tratamento que ela julgue necessário. Mas a primeira coisa é tira a cafeína, café, refrigerante, energético, bebida alcoólica, frutas ácidas e alimentos ácidos, corante, condimento e pimenta. E aí já vai dar uma boa melhorada nessa questão, se você tiver urgência. E parar de fumar, que também é um bem irritante. Então é um resumão de tudo. Muitas recomendações ótimas, mudança de estilo de vida total para alcançar seus objetivos. Sim, exatamente. É um papo bem legal para a gente falar aqui, porque ainda é muito tabu, ainda é muito pouco falado. Às vezes a paciente tem até vergonha de assistir vídeos. Então, mas é importante porque uma coisinha pequena pode virar uma idosa que usa fralda no futuro. E não ser legal com a sua qualidade de vida, com a vida que você tem, com a autonomia que você quer, né, a liberdade que você quer usufruir. Exatamente. Obrigada, amiga. Nada. Adorei. Até os próximos. Até os próximos. Obrigada a você pelo convite. Que isso. Tchau, tchau, gente. Tchau.